Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui no canal mais uma vez. Obrigado por clicarem nesse vídeo, obrigado por me deixarem acompanhar vocês aí durante o cardio, durante os deslocamentos aí para a faculdade, para casa, para onde quer que você esteja indo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dor no pé, tá? E um dos diagnósticos diferenciais muito frequentes, né, consiste na fascite plantar. Espero que todos aprendam muito hoje, assim como eu. Estou me adequando aqui às tecnologias. Pronto, deu certinho. O roteirinho que nós vamos seguir então, vamos falar um pouquinho da parte estrutural ali do pé, né? O que é o conceito, o que é a fáscia, como que acontece a fasciite, quais são os sintomas, como que a gente vai abordar durante o diagnóstico e depois como que nós vamos realizar o manejo, né, da fasciite, tá certo? Tanto dos tratamentos conservadores quanto a parte de tratamentos avançados. Bom, então para quem não conhece o pé, muito prazer, esse aqui é o complexo do pé e do tornozelo, tá certo? Trouxe aqui a parte óssea pra gente, temos os ossos da perna, deixa eu tentar apontar. Temos os ossos aqui da perna, a tíbia e a fíbula, articulando-se com os ossos do tarso, temos o talos e temos o calcâneo, então tem a articulação tíbio-talar, talo-fibular e a articulação também entre a fíbula e o calcâneo. A gente tem ali também no complexo tarsal o navicular mais medial e o cuboide mais lateral, os três cuneiformes, os metatarsos e as falanges. Aqui também vocês podem estar vendo a parte dos tendões e ligamentos. Então a gente tem o famoso talo fibular anterior, o talo fibular posterior, o tíbio fibular anterior e o tíbio fibular posterior. Aqui medial, que não está aparecendo, nós temos o deltoide, ligamento deltoide do tornozelo. Temos também o calcâneo fibular e note você esse outro bem robusto aqui, que é o tendão mais resistente, mais grosso do corpo humano, que é o tendão de Aquiles, o tendão calcâneo, que vai vir da parte distal da união do tríceps sural, composto pelos músculos gastrocnêmios e aqui mais profundamente o sóleo. Esse tendão vai se inserir aqui no calcâneo, vai se prolongar em paratendão e aqui próximo da tuberosidade médio-posterior vai dar origem à fáscia plantar, que é o nosso foco de estudo desse vídeo. Então a fáscia plantar vai da parte dessa tuberosidade medial do calcâneo até as cabeças lá do metatarso, se articulando lá e formando esse complexo, esse arco longitudinal do pé. Então deixa eu ir aqui para o lado para vocês verem. A parte muscular, olha a riqueza que é a musculatura intrínseca do pé. Não cabe falar aqui nessa aula tudo, né? Mas eu trouxe para vocês terem uma ideia da quantidade de estruturas que nós temos. Sendo que eu trouxe aqui só a primeira camada e a segunda camada da planta do pé. Na planta nós temos 4 camadas e no dorso temos 2 camadas dorsais. Então são muitas estruturas aqui que não vai dar tempo de falar sobre isso. Porém, eu trouxe para vocês verem. A gente também tem aqui mais detalhes da fáscia plantar. Então você vê que ela se insere aqui em cada cabeça dos metatarsos e forma esse arco longitudinal do pé, né, vindo lá do calcanhar. Ela tem 3 faixas de tecido que vão sustentar esse arco do pé, né, e tem conexão com o paratendão, já lá com o tendão de Aquiles, por isso que a carga, ou melhor, a sobrecarga no tendão aquileu tem complicações ali no desenvolvimento da fisiopatologia da fascite, bem como o manejo também vai envolver a soltura do tríceps sural, certo? Então, veja você aqui também ao lado aonde que essa dor se apresenta, né, como que ela se apresenta, para a gente entender que a estrutura biomecânica do pé está diretamente relacionada à patologia da fasciite, né?
ainda mais que ela tem essas funções aí de sustentar o arco do pé, então faz esse suporte que é essencial para a manutenção da estabilidade, da postura ao ficar em pé. Ela também vai ter a função de absorver o choque, de absorver impactos durante as atividades aí de caminhada, de corrida, protegendo o pé e a articulação de forma uniforme, né, ao longo de todo o pé. Né? Tem um mecanismo de molinete ali com o primeiro metatarso, com hálux, que depois a gente pode falar mais disso. Tudo isso para auxiliar no controle e na estabilidade do pé durante os movimentos de balanço ali ao longo do ciclo da marcha, certo? Então qualquer condição que aumente a sobrecarga nessas estruturas todas que vocês estão conhecendo vai acabar ocasionando a fasciite, né? Passamos. Então, o que de fato vai ser a fasciite? Ela é essa condição de sobrecarga e que vai originar de alterações degenerativas, então, né, de sobrecarga ali na inserção do tendão do calcâneo. E dentre as diversas degenerações, como aquela hipóxica que a gente vê lá no tendão de Aquiles, aqui é mais frequente a degeneração mixoide, né? Que basicamente é o acúmulo de mucopolissacarídeos ácidos nesse tecido conjuntivo, com a alteração dos elementos fibrilares ali na parte mais histologicamente falando, e isso vai cursar com neovascularização e todo aquele processo de reparação retardado, assim como a gente viu lá na tendinopatia do Aquiles, né? E isso daí a sobrecarga vai superar a capacidade normal de reparo desses tecidos, então vai exceder, né? E aí essa fadiga tecidual vai ser vista no excesso de tração, na degeneração, nas microfissuras, nos microtraumas ali repetitivos e causar essa degeneração mixoide ali no tecido do colágeno. Então, assim como acontece lá no ombro, por isso que a gente hoje evita o termo tendinite, porque não tem uma inflamação propriamente dita, a gente tem ali uma sobrecarga, uma doença, uma degeneração, um desgaste daqueles tendões, por exemplo, aqui no manguito rotador, e aí a gente chama de tendinopatia. Aqui na fáscia vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, talvez o termo mais correto para se referir à fasciite seria a fasciopatia. Então, seria um descritor um pouco mais preciso para a gente falar dessa patologia, mas se eu colocasse fasciopatia plantar no vídeo, ninguém ia clicar, nem saber o que é, né? E assim, fasciite, é um termo consagrado, mas só para vocês entenderem um pouco, né? E aí pode sim ter uma inflamação, pode sim, que nem acontece na bursite, tem bursa retrocalcânea, tem várias bursas ali no tornozelo também, e tem a própria inflamação do tendão que pode estar sim ocorrendo de forma secundária a esses microtraumas. Deixa eu só verificar aqui se o meu microfone está funcionando. Está, beleza, acabei de derrubá-lo. Então pode sim ter essa inflamação aí secundária, ou também uma inflamação ali por estresse ósseo. Então a gente pode ter esses microtraumas repetidos ali na tuberosidade calcânea, levando às alterações degenerativas dessa parte óssea, lesão de estresse mesmo. Isso aí vai gerar de forma reflexa, de forma compensatória, uma calcificação e o desenvolvimento do osteófito, do esporão. Então é muito comum estar vendo ali também esse esporão de calcâneo. Então, falando propriamente da fasciite, ela vai ser mais comum durante os primeiros passos, então ali ao acordar, ou após um longo período de inatividade, sentado ou em pé, que isso também pode ocasionar. Aí costuma melhorar um pouquinho com a movimentação, mas depois de movimentos repetidos, prolongados, isso também aí o pé pode voltar a doer, certo? E vai estar mais prevalente ali na população da meia-idade, em situação de sobrepeso, obesidade, sedentary lifestyle. Então, lifestyle sedentário. Gente, lifestyle sedentário é coisa séria. Ele mata mais do que o tabagismo. Esse dado, eu não tenho certeza se eu tirei do livro Outlive ou se foi de outra fonte. Eu vou procurar essa fonte para trazer esse dado para vocês, porque isso é muito grave. O lifestyle sedentário mata e muito. Então, como a gente falou, a baixa movimentação dos dedos dos pés, então pouca dorsiflexão, também vai predispor
falta de estabilização, de propriocepção ali na musculatura intrínseca do pé, por isso que é importante fazer esse tipo de exercício para estar evitando essas lesões ali. Além de outras alterações anatômicas, tanto o pé cavo, você veja, tanto o pé cavo que aumenta o arco plantar, aquele pé mais curvado, quanto o pé plano, que é o pé chato, porque vai ter uma hiperpronação, né, uma superpronação ali do pé, que vai também fazer mais sobrecarga em pontos específicos ali da face. E aí o que acontece? Da mesma forma que essa fasciite surge, essa dor surge, deixa eu me colocar aqui agora, ela pode sumir. Então, de repente, a pessoa acabou dando um tempo ali para se recuperar por causa do trabalho, viagens, etc. Então, ela diminui um pouco da carga de treinamento dela e aí ela acaba permitindo com que esse tecido se regenere e a dor pode sumir de forma meio que espontânea. Porém, o que a gente mais vê é que ela dure ali meses, até anos, e essa cronificação não é rara, né? E até 80% dos pacientes vão ter sintomas persistentes, apesar do tratamento, ali após um ano, desde o diagnóstico até o manejo e o tratamento todo, né? Bom, eu trouxe esse artigo aqui para vocês. É um artigo excelente, um artigo de 2022, artigo espanhol, uma revisão sistemática. Verdade, agora que eu aprendi, o termo correto talvez para esse artigo seria uma revisão integrativa, já que ele não fica só com os mesmos tipos de estudos, ele envolve estudos de diferentes tipos, quali, quanti, fora com diferentes níveis de evidência, né? Então o termo mais correto talvez fosse uma revisão integrativa. É um artigo excelente para a gente estudar a parte da biomecânica da marcha, né, no que tange aos detalhes ali dos mecanismos de molinete, no primeiro meta, tudo isso, porque é uma crítica que eles trazem. Poxa, todos os artigos que nós revisamos não falavam de biomecânica da marcha e também nenhum mencionou a realização do teste de Silver-Skilled, que eu já vou mostrar para vocês. Nenhum mencionou o teste de Silver-Skilled. Então, assim, eles foram lá e trouxeram todas essas informações que eles acham muito relevantes nesse artigo e que serve para nós aprendermos também, certo? Então, assim, o que ele traz? Que a fasciite no esporte, no geral, vai ser mais comum na corrida, por conta desses impactos repetitivos, e na dança, né? Que vai exigir uma flexão plantar máxima ali daquele tornozelo, né? E a dorsiflexão dessa articulação metatarso-falângica, né? E como dói muito, então tem muito impacto socioambiental, esportivo, ocupacional, né? Já em relação aos jogadores de futebol, né, e na corrida, é mais comum do que a fasciite plantar é a tendinopatia de Aquiles. E nos jogadores de basquete e também na corrida, a prevalência é maior já das fraturas por estresse, né? Então, ele traz uma revisão ali onde eles investigaram a prevalência, as características dessa dor no calcanhar, embaixo do calcanhar, nos jogadores de futebol profissionais, semiprofissionais e amadores, e eles concluíram que era justamente por estresse biomecânico local, né, a causa dessa dor, embora tenham encontrado outras causas ali como responsáveis pela dor, como por exemplo a compressão do nervo sural. Então, a mensagem que esse artigo mais traz ali relevante é que a fasciite plantar é algo secundário a outras patologias, tá certo? E outros fatores de risco ali. Mas é um artigo que serve mais para a gente aprender ali na introdução e nas discussões ali, como eu falei para vocês. Em relação ao diagnóstico, vamos falar um pouquinho disso. Deixa eu me trazer de volta para cá. O diagnóstico ele é essencialmente clínico, a partir da história, da ocupação, do esporte que essa pessoa pratica, como sempre, e da investigação pelo exame físico, tá correto? Então aqui é o local onde o paciente mais refere dor, né? Nessa parte medial e interna ali do calcanhar, porém pode estar se prolongando ao longo de todo o pé, né? Tem o sinal de Windless, né? Não seria mais um teste, seria um sinal que pode ser feito aqui em pé,
ou pode ser feito na posição de decúbito dorsal. Se o paciente estiver em pé, você vai apoiar aqui a base dos meta na maca ou numa superfície para deixar as falanges ali livres. E aí você vai dorsifletir, então você vai estender o hálux e isso vai reproduzir a dor nesse local aqui ou aumentar alguma dor se já estiver tendo dor ali. Então esse é o teste Windless. E tem o teste Silver-Skilled, que eu falei ali no artigo. Então a gente vai fazer ele de duas formas, o paciente também em posição supina, com o joelho estendido primeiramente, a gente vai verificar a contratura ali do tríceps sural. Então, esse teste vai explorar essa mobilidade passiva do tornozelo e o grau de dorsiflexão para diferenciar se essa contratura é de responsabilidade do gastrocnêmio, quando o joelho estiver fletido. Veja que o gastrocnêmio é um músculo biarticular, certo? E na posição com o joelho fletido, onde a gente vai inativar o gastrocnêmio e vai testar a contratura do sólio. Ou a gente fala da contratura do complexo gastrosóleo, tá certo? E aí vai ver se é isso que está causando mais a questão ali da fasciite. Esse é o teste Silver-Skilled. Então ali, além desses testes que vão evidenciar esses sinais e sintomas para a gente, na dor no calcanhar, a dor durante a dorsiflexão, a dor após inatividade ou atividade prolongada, como a gente já conversou, beleza? Caso depois de 3 meses, apesar do tratamento conservador, a gente não tenha sucesso, a gente pode estar também investigando, ou então se os sintomas forem muito incertos, a gente pode estar investigando a fascite com exames de imagem, né, principalmente para realização de diagnósticos diferenciais. Então eu trouxe aqui uma radiografia que é a menos utilizada, né, nesses casos é mais ultrassom e ressonância, mas a radiografia também pode estar ajudando a gente principalmente com a parte óssea. A gente nessa radiografia já detecta ali o osteófito, o esporão do calcâneo. Lembrando que o esporão não tem correlação com os sintomas. Pacientes com dores ali no calcanhar podem não ter esse esporão, bem como pessoas assintomáticas podem ter esse esporão, e esse esporão vai continuar ali sempre, apesar da dor melhorar depois, se a pessoa respondeu ao tratamento conservador, a pessoa vai melhorar da sua dor e esse esporão vai continuar ali, né, sem alterações. Então, só para vocês lembrarem. A gente tem aqui também uma gama de diagnósticos diferenciais para vocês terem uma noção que não só essas causas esqueléticas, né, podem estar gerando essa dor, como as causas de tecidos moles, as tendinopatias, as fasciopatias, as bursites. A gente também vai ter causas neurológicas, como por exemplo essa neurite aqui de Baxter, neuropatia de Baxter. O que ocorre? A fasciite, por causa de dor e depois a ausência de recrutamento dessa musculatura, leva à atrofia de ventres musculares, como por exemplo do abdutor mínimo. E aí ocorre essa denervação do nervo. Qual que é o nervo? Acho que é o nervo plantar, não lembro direito, mas aí ocorre a denervação e surge a neurite de Baxter. Então, para vocês terem uma ideia desses diagnósticos diferenciais. Trouxe para vocês aqui um exemplo da ultrassonografia, né? Então, o que a gente vai observar? Uma espessura da fáscia plantar, que essa aqui a gente vai ver um aumento dessa espessura ali em torno de 4, 5 centímetros, né, e uma redução da ecogenicidade ainda maior. Em relação à ressonância, a gente observa aqui também as lesões da fáscia e a gente pode também estar observando as lesões por estresse ali do calcâneo, tá bom? Bom, então em relação ao manejo da fasciite, a gente vai ver as medidas preventivas, os tratamentos conservadores e depois os tratamentos avançados, mas a prevenção vai ser sempre para a gente a melhor opção de enfrentar tudo isso.
Então, a parte de medidas preventivas ou medidas educativas não só vão fazer com que previna-se isso, mas é o que a gente vai fazer num primeiro momento frente ao diagnóstico, tá certo? Que seriam as medidas comportamentais, ambientais. Então, manter um peso saudável, né? Evitando sobrepeso, utilização de calçados adequados, evitar de forma relativa as atividades de alto impacto, certo? Não seria evitar, mas controlar a carga, controlar o volume de treino, controlar a periodização, né? O que a gente pode estar fazendo depois que ela surge também são medidas de repouso, ali um repouso relativo também, com uso de gelo, com pressa de gelo e do repouso. A gente pode estar fazendo o alongamento e a massagem do tríceps sural e também dessa fáscia com uso de garrafinhas, o uso da bolinha, o uso da toalha em casa. Todo mundo conhece esses exercícios aí bem clássicos de ficar puxando a toalha com os dedos para estimular isso, né? Temos o uso das palmilhas também, palmilhas ortopédicas de preferência personalizadas, né? A partir da baropodometria, porque aí diminui, né, essa tensão da fáscia e a sobrecarga fica melhor distribuída no pé durante as atividades. Tem essas órteses noturnas aí também que ficam dorsifletindo o pé durante a noite para estender os dedos também, ou pode ser usada de dia caso a pessoa não tolere de noite também, tá certo? E outras, aqui a bandagem, né, o taping pode estar sendo feito uso também. Deixa eu me trazer para cá. E as outras medidas, como medicamentos via oral, medicamentos tópicos, o próprio agulhamento e a educação do paciente, né, que é o que a gente está fazendo aqui, que sempre vai ser uma das medidas mais efetivas. Bom, fez isso aí, está cronificando, não está melhorando. Uma das formas que a gente pode lidar com isso são através das infiltrações. E aí você vê infiltração de várias substâncias, corticoterapia, PRP, que é o plasma rico em plaquetas, ou outros produtos autólogos derivados do sangue que você possa usar, toxina botulínica, agentes anestésicos. Bom, em relação à infiltração de corticoide, apesar da gente ter conversado ali que não é uma inflamação e sim um processo degenerativo, pode ter um grau de inflamação ou não, mas o que se vê é que essa infiltração de corticoide tem um efeito terapêutico a curto prazo muito bom. Deixa eu passar aqui para vocês verem o estudo que eu revisei. Tem aqui um ensaio clínico randomizado que pegou 83 pacientes com fascite plantar e dividiu eles com a injeção de corticoide ou a injeção de soro, né, que seria o grupo controle. E o grupo com a dexametasona teve um alívio da dor em até 4 semanas com NNT de 3 e diminuição também do inchaço, do edema, da sensibilidade na face plantar depois de 3 meses, em comparação com esse grupo aí que só recebeu a solução salina. Então, assim, funciona, mas tem algumas complicações também, né? Até 2,4% dos pacientes vão evoluir com complicações como rupturas e a degeneração gordurosa também. E aí a gente vê os produtos autólogos derivados do sangue, que é o plasma rico em plaquetas, o PRP. Como que funciona isso? Ele tem o potencial de estimular a regeneração dos tecidos, né? E assim, eles acabam sendo superiores ao corticoide nesse quesito aí de que não é uma inflamação e sim um processo degenerativo, né? Então a gente tem aqui também nesses estudos uma meta-análise que comparou scores de dor de 3 meses após o tratamento com PRP, com injeção de corticoides e com terapias por ondas de choque. E daí, depois da análise por subgrupos, constatou que as injeções com PRP tiveram melhores resultados imediatos, enquanto que as ondas de choque tiveram resultados mais tardios ali após 3 meses. Também dá para ser feito o uso da toxina botulínica, né, que
vai ser muito utilizada no contexto de dor crônica que a gente estuda, né? E os mecanismos de ação dela incluem inibição da liberação de peptídeo da dor, ali pelos terminais nervosos, os gânglios sensoriais, né? Tem efeito anti-inflamatório, antiglutaminérgico, redução de descarga neural simpática, e aqui também tem vários pequenos ensaios clínicos randomizados, com meta-análise que fala pra gente que a injeção do Botox vai melhorar a dor e função geral do pé ali de 3 a 8 semanas, né? E aí também tem dados comparando o Botox guiado por ultrassom com corticoide guiado pelo ultrassom e mostrando que o Botox também é superior ao corticoide, né? E outra terapia que está muito na moda, porque realmente funciona, tem evidência de melhora. Deixa eu passar aqui também para vocês verem a literatura que eu tirei isso, né, que a aplicação das ondas de choque são ondas sonoras de alta pressão ali na fáscia e tem bastante alívio de dor, com nível de evidência alta no curto, no médio e no longo prazo também. Depois vocês dão uma lida. Mas caso nada disso funcione, ou a parte da avaliação pelo médico do esporte, pelo ortopedista ali, decisão compartilhada com o paciente, podemos também estar fazendo a intervenção cirúrgica, a abordagem da fáscia plantar com liberação desse ligamento, né, para liberar justamente a tensão no ligamento e aliviar essa inflamação, que também é feito associado com outros procedimentos, como remoção, né, exérese do esporão ósseo do calcanhar, o afrouxamento de nervos específicos ali para a gente aliviar essa parte, essa tensão, que são feitos esses tratamentos todos aí de forma combinada. Bom, não é uma aula muito longa, né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui, essa visão mais geral da fascite plantar. Lembrando que a gente pode não ser invencível, mas cabe a nós sermos sempre incansáveis. Essa frase eu ouvi em algum desses podcasts de negócios aí que eu escuto. É isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar por aqui ou nas outras redes sociais. Vamos conversar e trocar informação sempre. Estou aqui para aprender com vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço. Fiquem com Deus. Beijo.